Bom dia! Você está aniversariando hoje? Para você que faz aniversário, parabéns! Que Deus continue te cobrindo de bênçãos. Que Deus continue te dando vitória e te livrando do mal, tá bom? Hoje é segunda-feira, 16 de janeiro de 2017. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda e eu trago para você a palavra do dia. Uma grande novidade. A partir de hoje, segunda-feira, começa mais uma semana e começa também o nosso culto do meio-dia. De meio-dia a 1h da tarde, você é nosso convidado a estar na nossa sede em Natal para nós cultuarmos 1 hora. O seu horário de almoço, passa lá. Vai adorar a Deus conosco. Deus tem uma palavra para você. Salmos capítulo 103, versículo 10, diz assim: Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. Pergunta: será que Deus pode mesmo me perdoar por tudo que eu fiz? Será que apesar de todos os meus erros, Deus realmente me ama a ponto de perdoar os meus pecados? Você já se perguntou isso? Eu já. Olhando para o meu passado e vendo quem eu era, e tudo que eu fiz de errado, eu já parei várias vezes e perguntei: será que Deus realmente perdoou todos os meus pecados? Mas aí, o Espírito Santo fala comigo através da Bíblia, quando ele diz que quando eu confesso Jesus como meu Salvador, todos os meus pecados são lançados no mar do esquecimento. A velha criatura morreu, e aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então vamos aprender. Se realmente Deus pode perdoar todos os meus pecados, tudo que eu fiz. Essa pergunta geralmente tem origem em pessoas cujo coração está ferido. O coração está ferido por quê? Porque eu errei muito. Eu fiz muitas coisas que não deveria ter feito, mas eu fiz. As pessoas sentem culpa pelo que fizeram e têm certeza de que chegaram a um ponto em que não há mais volta. Você já passou por isso? Você já errou tanto e parou e pensou: poxa vida, como eu sou ruim. Eu não deveria ter feito isso. Deveria ter agido diferente nessa situação. Mas infelizmente, como disse Paulo, o mal que eu não quero fazer, isso faço. E o bem que eu quero fazer, eu não faço. O perdão é para os outros. Nós pensamos entre nós mesmos. Deus é capaz de perdoar a todas as pessoas, menos a mim. Será que isso é verdade? Se o merecêssemos, então não seria perdão. Significa que Deus me perdoa e Deus perdoa você, mesmo que nós não mereçamos. Seja o que for que você tenha feito, você pode descansar, sabendo que as suas ações e atitudes erradas não nos desqualificam para a concessão de perdão. Deus, Ele te perdoa simplesmente porque Ele te ama. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Apenas um grupo de pessoas que pode ser perdoado: aqueles que pecam. Todos, evidentemente, eu e você, somos sócios desse clube dos pecadores. Alguns pensam que seus pecados são tão chocantes que nem Deus pode conviver com eles. Realmente, você tem razão. Deus não pode conviver com os seus pecados, mas Deus tem poder para perdoá-los. Engraçado que um paralítico é levado até Jesus. E Jesus, ao olhar para aquele paralítico, a primeira frase que ele diz, em vez de curar a enfermidade daquele homem, é: os teus pecados estão perdoados. Isso choca as pessoas que estão assistindo, a plateia, porque a plateia, na verdade, quer que eu e você morramos no nosso erro. A plateia quer ser perdoada, mas ela não aceita quando a figura principal ou quando aquele que está à frente dela recebe o perdão. Por isso que nós somos tão acusados.
Por isso que nós somos tão caluniados, porque os homens têm prazer em acusar os nossos pecados. Quanto a Jesus, ele te perdoa. Ele diz: vai e não peques mais. Os teus pecados estão perdoados. Todavia, uma leitura rápida das Escrituras mostrará que todo tipo de más pessoas que Deus amou e perdoou foram alcançadas pela graça divina. Davi matou um homem para ficar com a esposa dele. E mesmo assim escreveu que Deus não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Foi onde nós lemos, Salmo 103. Antes de conhecer Jesus, Paulo caçava os cristãos. Paulo era um assassino de cristãos e os prendia para que fossem julgados e possivelmente executados. Na sua opinião, Paulo merecia mesmo perdão? E Davi merecia ser perdoado? Será? Vamos lá? Depois de se converter, Paulo escreveu: Cristo Jesus veio ao mundo para nos salvar, ou seja, salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. 1 Timóteo 1,15. Jesus perdoou aqueles que o crucificaram e deu uma nova esperança ao ladrão da cruz. Se essas pessoas puderam receber o perdão, nós também podemos. A Bíblia diz que Jesus estava na cruz e ele faz uma oração: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Se Jesus é capaz de perdoar o meu e o seu pecado, por que nós também não podemos perdoar aqueles que estão ao nosso redor e cometem erros? Você que está me escutando não é perfeito. Eu não sou perfeita. Então, se Jesus nos perdoa, nós também recebemos essa grande lição: perdoar aqueles que nos ofenderam e parar de acusar os nossos irmãos. Algumas pessoas podem estar preocupadas com o pecado imperdoável, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Jesus menciona brevemente em Mateus 12:32. O contexto dessa mensagem deixa bem claro que Jesus estava se referindo aos líderes religiosos que rejeitaram o testemunho do Espírito Santo a respeito dele. O motivo pelo qual não podiam ser perdoados é que não iam a Jesus em busca de perdão. Não se refere que eles eram maus demais e por isso não podiam ser perdoados. Antes, eles pensavam que eram suficientemente bons e por isso não precisavam de perdão. Existem pessoas que elas acham que são tão boas que elas são incapazes de irem até Deus e pedir perdão dos seus pecados. Existem pessoas que passam a vida inteira errando com quem está do seu lado e é incapaz de pedir: me perdoe, me desculpe, mas o pedido de perdão não é uma vergonha. O pedido de perdão é sinal de crescimento espiritual para a alma que está crescendo, desenvolvendo com Cristo. Porque na oração do Pai Nosso que Jesus ensina aos discípulos, ele diz: Pai, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Você que me escuta, será que você é uma pessoa prepotente? Será que você sabe pedir perdão e reconhecer o seu erro? Escute, Deus é capaz de perdoar o pior pecado que você tenha cometido. Nós vemos vários testemunhos de assassinos que se transformaram em homens de Deus, de prostitutas que se transformaram em mulheres de Deus, de pessoas que viviam no erro e Deus resgatou essas pessoas. Afinal de contas, Jesus disse: eu vim para os doentes e não para os sãos. Então, aqueles que são santos ou que se consideram santos não precisam de Deus, mas os doentes precisam. Quando ele disse: ide todo mundo, pregai o evangelho, aquele que crê e for batizado será salvo, ele estava dizendo: aquele que se arrepender dos seus pecados e não cometê-los de novo, mas me receber como o Salvador, como o Cristo da sua vida, tendo assim também a transformação do seu velho eu, passando a ser uma nova criatura, esse herdará o reino dos céus. Ele estava dando uma oportunidade para mim e para você. Às vezes eu fico pensando em tamanhas bênçãos que Deus já fez na minha vida. O privilégio grande que eu recebi de Deus. Na semana que eu ia morrer, Deus me deu uma grande oportunidade de vida. Assim como você que está me escutando também pode ter recebido.
Eu não sei quem você era, eu não sei o que você fazia, mas eu quero te dizer uma coisa. Tira a culpa da tua mente. Não se culpe por coisas que você não pode consertar. Apenas tenha consciência de que você pode recomeçar. Foi o que eu fiz. Eu recomecei com Cristo. Paulo deixou de ser caçador de cristãos para ser pregador do Evangelho de Deus. Existem pessoas leigas que dizem: para servir Jesus tem que ser ex alguma coisa? Não necessariamente. Mas os ex alguma coisa também têm o direito de perdão. Jesus, quando diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça, ele diz: eu pego aqueles que não são nada para o mundo e uso eles para confundir os que são. A sabedoria de Deus confunde a sabedoria humana. Talvez você não aceite a maneira como Deus usa o seu irmão, ou porque Deus o escolheu, ou porque Deus o abençoou. Esses questionamentos deveriam fugir da sua mente. Afinal de contas, o perdão ficou para mim e o perdão ficou para você. Basta nós tomarmos posse deles. A Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 9. Somos pecadores. Somos pecadores, mas também somos perdoados por Ele. Nossos pecados não podem ser maiores que a fidelidade de Deus. Ele ama você. E independente do que você tenha feito ou onde você tenha errado, Ele quer perdoar você. Esta manhã, coloque a sua vida nas mãos de Jesus. Consagre tudo a Ele. Aceite-o como Senhor e Salvador da sua vida. Ele tem um plano para você. Se você nessa manhã quer ter os seus pecados perdoados, aleluia, e quer colocar a sua vida nas mãos do Senhor, aonde você estiver agora, ajoelha comigo. Eu quero ser canal de bênção na sua vida. E eu quero fazer uma oração por você. Deus, eu apresento esse homem, essa mulher, esse jovem, essa criança, esse velho, que nesta manhã, Pai, quer ter os seus pecados perdoados. Nós sabemos que nós somos pecadores, como Isaías disse: do pecado me concedeu minha mãe. Mas a tua palavra diz também que a tua graça nos alcança. E que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Perdoa os pecados dessa pessoa nessa manhã. Escreva o nome dela no livro da vida, Senhor. Conduza como uma ovelha no teu rebanho e não deixe que ela se perca. Pois eu declaro em teu nome que enquanto essa pessoa orar comigo, os seus pecados estão sendo perdoados. E ela passará a ser uma nova criatura na tua presença, diante de ti. Pois eu a abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lembrando que a partir de hoje, meio-dia, todos os dias, de segunda a sexta, você terá a oportunidade de estar conosco meio-dia, na nossa sede, no culto rapidinho de 1 hora, orando conosco e clamando pela misericórdia de Deus na sua vida. Na Avenida Coronel Estevão, 1150, Alecrim, Natal, Rio Grande do Norte. Se você quer mais informações sobre a igreja, sobre os cultos, ou se você quer me agendar no seu evento, o telefone para tudo isso é 084 99807 8419 e você fala com a minha secretária Kalina Pessoa. Um abraço. Deus abençoe. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Se o Senhor permitir, amanhã eu volto na palavra do dia.